Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo. A partir de agora você está convidado a expandir a sua mente. Esse é o Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Hoje, um Metanoia, eu diria, histórico. É o episódio número 10, um marco para a nossa história recente, mas você que está ouvindo a gente, já te agradeço por nos... Cara, eu defendo porque eu meio que compreendo essa situação aí, você entendeu? Tenho mais ou menos o mesmo biotipo, eu não gosto muito não, confesso. Você foi generoso em falar que a gente tem o mesmo biotipo. Pô, tem, cara. Eu já sofri um pouco desse bullying aí, dos amigos são, né? Mas enfim. Mas os amigos são nossa riqueza. São nossa riqueza. Gabriel, seja bem-vindo, que hoje a gente possa expandir a mente juntos. E mais uma visita, Marcele Fradeschi. Hoje, pela primeira vez na história do Metanoia, uma presença feminina, como diria o Rodrigo Maciel, a presença feminina. Ela é líder de um centro de influência na Vila Madalena e tem também caminhado com a gente, expandido a mente semana após semana. Marcele, tava meio nervosa antes de vir, não sabia se ia participar, mas tá aqui, Sim. Vai participar e vai expandir a mente com a gente. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, uma honra participar com vocês aqui. Ainda mais, né, a primeira mulher a participar, tô me sentindo duplamente honrada. Um prazer muito grande estar aqui, tô bem feliz. Legal. Todos apresentados, vamos ao tema de hoje, perdão. Como eu sempre faço, fui atrás da origem da palavra, significado, para tentar ajudar a gente nessa caminhada. Etimologia. A etimologia dela. Perdão, para começar, pastor Walter, vem do latim perdonare. E aí tem dois pedaços dessa palavra. Per, que é total ou completo, e donare, que é dar, entregar, doar. Se você juntar os dois trechos, é você se entregar por completo. E quando eu li isso aqui, eu fiquei bem... Falei, cara, tem muito a ver com o que a gente vai falar e o significado do perdão. E aí, depois que eu peguei a etimologia do perdão, eu fui na Bíblia e abri ali no Mateus, quando Cristo fala sobre como devemos orar. E ali em 6,12 ele diz, pra gente orar dessa forma, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí a primeira pergunta para a gente começar essa discussão, e também com base de onde vem essa palavra, o que Cristo quis dizer efetivamente com essa passagem na Bíblia, tendo em vista o significado amplo e profundo do perdão? Por onde a gente pode começar, pastor? É inevitável que, para que você compreenda as palavras de Jesus, a gente então finalmente chegue a uma conclusão de que para você ser perdoado, você tem que oferecer o perdão. A mesma pegada que nós temos tratado em outros programas sobre sermos abençoados para abençoar. E quando você então entrou com essa etimologia sobre o doar, o dar-se, aí que a gente começa a ter dificuldade para perdoar, porque não é natural. Infelizmente, parece mais fácil guardar tristeza, mágoa, rancor, mas, sabe, simplesmente chegar e dizer, não, tá bem, eu aceito e tudo bem. Porque existem os dois lados que depois a gente pode discutir aqui, que é oferecer o perdão e o lado de aceitar o perdão. Porque muita gente também tem dificuldade em se sentir perdoado. Então esse é um tema que a gente vai realmente ter aí nesses momentos interagindo com
com o pessoal que está nos ouvindo, é um tema de reflexão muito importante, não é? E difícil. Algum tempo atrás, eu tive, ao estudar sobre esse tema dentro de um pequeno grupo, a gente percebeu um detalhe no texto que faz um sentido muito legal, assim. Porque quando Jesus fala assim, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido a gente e tal, a gente pode pensar do ponto de vista da contraposição, que é a gente dizer efetivamente que a gente é perdoado porque perdoa, ou perdoa porque é perdoado, e aí eu perdoo alguém pode me perdoar. Mas eu gosto de pensar do ponto de vista, eu sempre gosto de pensar do ponto de vista da identidade. Então quando Jesus está falando aí no texto, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele está fazendo assim, nós somos os que perdoamos. Então perdoa a gente como naturalmente nós perdoamos, né? Porque como ele é o primeiro filho de Deus e nós os demais, ele é o primogênito e nós os demais filhos dele, ele traz essa perspectiva da oração também, eu acho que é bastante interessante, do ponto de vista de que é natural da identidade dele. Então perdoa assim como a gente perdoa a Deus, entendeu? Então é muito legal para mim saber que naturalmente nós carregando agora a identidade, a natureza de Cristo, quando cremos e nascemos de Deus, a gente pode carregar no traço do nosso DNA essa normalidade em perdoar, entendeu? Então, porque ele é perdoador, eu também sou perdoador, entendeu? Então, eu gosto de pensar também nesse ponto de vista da identidade nesse texto bíblico que é a oração do Pai Nosso. Eu queria trazer até, pegando como gancho que você falou, Rô, essa normalidade em perdoar, assim como a gente percebe vários traços de Cristo no nosso DNA, que você disse faz muito sentido, mas, como o pastor Walter adiantou, é algo extremamente complicado. E eu queria até que a gente trouxesse agora um pouco do ponto de vista pessoal para vocês, como é lidar com o perdão? Como vocês, no dia a dia de vocês, têm perdoado ou não perdoado, ou aceitado um perdão ou não aceitado um perdão? Como que é para vocês na caminhada cristã de cada um o perdão na prática? Ele existe? Olha só, eu queria até ouvir, você fez uma pergunta legal, porque eu queria, Marcele, até que você compartilhasse conosco na sua experiência como coach, na sua vida profissional, né? Porque vamos pensar numa situação assim, rotineira, o trânsito. Experimenta dando seta corretamente, olhando no espelho, tudo certinho, trocar de faixa e o motoqueiro, finalmente, ele tá vendo você dando seta já há um tempo, mas parece que a tendência é acelerar para chegar em cima, buzinar e xingar. E talvez chutar ou chutar e etc. Mas tudo bem, a figura motoqueiro, mas pode ser a figura motorista e motorista também, enfim. O perdão não é natural. Você percebe que as pessoas, elas se alteram de um jeito que às vezes é inexplicável, entende? Então acho que, como você bem está perguntando, e você que está ouvindo a gente, por que é difícil assim? E aí? Será que na área do coach você já sentiu que as pessoas, por não perdoarem, de repente não progridem? Ou como fica? Sim. Eu acredito que essa questão da dificuldade de perdoar está muito relacionada à expectativa que a gente coloca nas pessoas e em situações. Então, por exemplo, a tua expectativa ao dar seta para entrar é que a pessoa realmente segure e entenda que você vai entrar. E quando essa expectativa é frustrada, aí vem aquele sentimento natural do ser humano de demonstrar, cada um demonstra de uma forma, raiva, frustração, chateação. E são esses sentimentos que às vezes a gente não consegue lidar. Língua de sinais. E aí a gente... língua de sinais também. E aí a gente não consegue lidar. Claro que num âmbito assim, cotidiano desse, exceto alguns casos, né? Tem gente que se transforma no trânsito e aquilo vira uma confusão absurda. Mas é mais tranquilo, né? Você lidar. Agora, a expectativa que eu coloco numa pessoa que é mais próxima a mim sempre é muito maior. E aí, quando essa pessoa fere ou frustra essa expectativa, eu acabo desenvolvendo um sentimento negativo e me apegando a esse sentimento como se isso fosse
gerar um dano para a pessoa. Eu não percebo que aquele dano é para mim, não é para a pessoa. E aí acaba gerando uma série de traumas e situações na vida da pessoa em que ela não progride até em outros muitos aspectos por conta de se apegar a esse sentimento negativo e não conseguir lidar com a situação de enxergar além que quando eu tomo um veneno esperando que o outro morra, quem está morrendo sou eu. E é exatamente isso o que o ódio, a raiva, a decepção, a frustração geram dentro do organismo do ser humano ao ponto de de causar doenças sérias mesmo, como o câncer e tantas outras doenças psicossomáticas que a gente encontra por aí. Então, o que eu vejo é esse lance da expectativa, que é muito complicado. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê uma pessoa que livre de expectativa. Livre de expectativa, ou até tem a expectativa, mas apesar da expectativa, se você frustrar, ele vai te amar do mesmo jeito e ele vai te perdoar do mesmo jeito. Ele não vincula o fato de estar ali e de fazer algo ao que ele vai ter de retorno, né? Exatamente. E a gente tá sempre nessa expectativa do retorno, né? Pra continuar amando ou continuar fazendo. É porque eu achei brilhante o que você falou, porque responde algo que eu já vinha pensando há um tempo, sabe? Porque pra mim parece assim, que o entendimento da graça e o exercício de abnegar o eu, inclusive do perdão, ele é muito, mas muito mais intenso com as pessoas mais próximas de você, né? Putz, as pessoas mais próximas, de fato, são aquelas que você espera que te entendam da melhor forma, e muito provavelmente são aquelas que não vão te entender. Porque, na realidade, suas expectativas, você pressupõe que ela te conheça a ponto de você, pelo olhar, mas você não responde pelo olhar. É muito difícil. E a abnegação do eu se demonstra muito, muito grande, né, nesse momento. E o perdão, ele acaba se transformando em intenso. Mas eu acho muito bacana o que o Rodrigo falou nessa questão de identidade, sabe? Porque, assim, eu ainda tô meio que não concordo com se é algo natural, se não é algo natural, entendeu? Eu tenho, assim, pra mim que uma vez que eu compreendo lá reino e discipulado e tudo mais, eu tenho pra mim que talvez se torne algo sim natural pra mim, no seguinte sentido: seria eu um novo homem do qual eu me visto de uma nova característica, né? Uma característica divina, e aí eu teria uma facilidade maior para perdoar do que o contrário. E por mais que seja só uma linha de pensamento, eu tento aplicar isso daí na minha vida, e o que tem me facilitado muito, 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 muito. Só que eu acho que a identidade também, ela é uma questão de, quanto maior for minha compreensão sobre a graça, maior vai ser minha facilidade de perdoar, né? Porque eu acho que são coisas intimamente ligadas. Porque, veja bem, cara, eu não consigo perdoar alguém se eu não consigo me perdoar se eu não tenho uma compreensão profunda da graça, porque eu vou ficar me condenando durante muito tempo, quando na realidade, Deus já me perdoou logo após eu ter pecado, né? Então isso tem falado bastante assim pra mim, entendeu? E isso faz tanto sentido, né? O que o Gabriel falou pra mim faz todo sentido. Eu só queria, antes de concluir nessa linha de pensamento, dizer que eu disse o fato de ser natural, o perdoar. Quando eu digo natural, é natural para aqueles que são nascidos de Deus, né? Isso, o que eu acho. Para aqueles que creem, porque o normal é não perdoar, né? É normal para quem é nascido. Homem, né? Agora tem uma coisa que é muito, muito legal, que a Marcele falou sobre a questão da expectativa, e eu acho que Jesus ele vem curar a gente disso no seguinte sentido: a gente às vezes pensa assim, é preciso primeiro se arrepender para depois ser perdoado. Quando na verdade o perdão ele antecede o arrependimento. Isso aí é o que Cristo vem ensinar a gente. Então o que ele vem? Ele vem e perdoa os pecados. Os pecados foram todos perdoados. E aí por sentir-me agora perdoado, eu tenho condições de me arrepender. Então o verdadeiro arrependimento ele só acontece depois do perdão. Então é como se Jesus virasse para nós e dissesse o seguinte: você pode errar comigo. Por isso que eu digo que ele é livre de expectativas. Porque Jesus, ele perdoou o pecado que a gente ainda vai cometer, percebe? Ele já perdoou o pecado futuro. Ele perdoou o pecado passado, o pecado presente e o pecado futuro. E aí porque o que ele perdoou foi o pecado, né, em si. E aí todas as nuances que saem do pecado são ramos de uma mesma raiz, né? Então, o que eu acho espetacular em Cristo e que ajuda a gente nesse cotidiano
Eu digo porque é o seguinte, como todas as pessoas naturais, eu tive muita dificuldade de perdoar alguns aspectos na vida, assim. Coisas minhas, me perdoarem algumas coisas. Você perguntou sobre esse aspecto pessoal, né? Perdoar algumas coisas minhas e perdoar algumas pessoas também que eventualmente eu acreditava que haviam feito mal para mim. E ao entender que agora eu posso, porque Cristo fez isso por mim, me perdoar antecipado, eu também posso perdoar as pessoas em antecipado. Então é como se eu chegasse pra minha esposa hoje e dissesse pra ela assim, ó, Su, você pode errar comigo. E talvez dizer pra ela assim, Su, se você tiver que errar com alguém, erra comigo porque eu sei lidar com você. Então quando eu parto dessa convicção de que eu já perdoei o pecado que eventualmente pode acontecer, eu não crio expectativas sobre o desempenho dessa pessoa com relação a mim. E aí eu consigo ter um pouco mais de facilidade para perdoar, né? Eu penso que esse ensinamento de Cristo foi fundamental para nós. E é por isso que ele é tão difícil. Porque a gente não consegue muitas vezes assimilar algo tão simples. E as coisas de Deus são simples e a gente às vezes não consegue. E aí você fica com aquilo martelando na sua cabeça e martelando e martelando. Deus manda uma resposta, um sinal, ele manda. Mas daqui a pouco você está de novo pensando naquilo, mas Senhor, olha, eu não mereço, eu sou miserável mesmo e tal. Então, veja que a importância mesmo, como foi dito, do conceito de graça, não é? Graça é de graça, é imerecido. E aí, por isso ser imerecido, às vezes a gente tem dificuldade para aceitar e depois para oferecer. Sem dúvida. Pegar só esse gancho que vocês falaram de graça, eu sempre faço isso, né? Quase que um marketing no meio disso tudo, mas convidar quem está escutando a gente, ainda não escutou os últimos podcasts. No número 2, Metanoia 2, a gente falou sobre a graça. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a graça, se você ou quer ouvir de novo, quer relembrar, tá, mas o que é a graça? Dá um clique ali, desce aí no SoundCloud, no iTunes, onde você tiver, dá um clique, um play no podcast Metanoia 2 e escute sobre a graça. E depois que você terminar de ouvir esse, claro. E aí, continuando, isso tudo que a gente está falando é maravilhoso. Porque a gente está dizendo de algo imerecido, de algo de Cristo que é a base para a gente amar. Até porque o amor está totalmente vinculado a essa predisposição em perdoar, em estar sempre disposto a ser ferido para que... sem buscar o seu direito, né? O Rodrigo fala bastante sobre esse conceito de você não precisa ter o seu direito instituído para que haja prosseguimento na relação e tudo mais. Mas a questão que eu coloco aqui, porque pode ter alguém ouvindo a gente que já teve que, ou não conseguiu, perdoar algo muito grave. Eu tô falando de coisas graves mesmo. E eu queria ouvir de vocês, e se a resposta for não, ok, a gente continua. Se vocês já tiveram que perdoar algo que pra vocês foi extremamente grave, se vocês já tiveram que olhar pra alguém e continuar convivendo com uma pessoa que tenha causado um mal que você não se imaginava capaz de perdoar. Digo isso porque quando eu estudei esse tema pela primeira vez, há cerca de 1 ano e meio, eu estava ao lado de uma amiga em que a história dela ela tem alguns pontos bem, bem pesados, e um dos pontos é que o pai dela foi assassinado. E eu lembro que, eu não lembro exatamente como que foi tudo, mas eu lembro que nesse dia ela ficou muito mexida, ela chorou quase que todo, a gente estava num pequeno grupo, ela chorou o tempo todo. Eu lembro que ela não conseguia falar muito, e talvez para ela seja uma coisa difícil. Conheço pessoas que passaram por situações parecidas e nem todos são capazes de perdoar. Eu tenho 2 exemplos bem rápidos na minha mente. Eu fazendo uma reportagem, para quem não sabe, eu trabalho na TV Record, eu estava fazendo uma reportagem acho que esse ano passado, e sobre crimes de trânsito. E eu lembro que a gente contou uma história de um jovem que é adventista, inclusive, tomara que ele escute esse podcast um dia, não lembro o nome dele agora. Ele estava num carro, e aí começaram a discutir com um motoqueiro, ele estava com 2 pessoas na frente, 3 atrás. Um motoqueiro veio do lado, começou a discutir com eles brigando, coisa de jovem. Eles foram embora com o carro, o motoqueiro parou na rua, deu um tiro no carro. Ele estava sentado no banco de trás, quando ele foi olhar para trás, então imagina ele olhando para ver onde estava o cara, uma bala entrou e pegou na cabeça dele. Graças a Deus, ele continuou vivo, mas, enfim, hoje está com a vida bem limitada, mas está recuperando, já voltou a andar, não consegue fazer todas as coisas que ele sempre fazia.
perdeu uma parte do crânio, mas assim, já fala, conseguiu um trabalho, sofreu um dano considerável. Terrível. E eu lembro que antes de eu descobrir que ele era adventista na matéria, eu comecei a ouvir a conversa dele e da mãe, e eles falavam de um jeito tão amoroso, que eu falava assim, cara, que esse... Eu falei, esse cara só pode ter Deus na vida. E eu não sabia, ele não tinha falado muito de Deus ainda. Aí ele começou a falar de Deus, aí começou a cantar um hino na matéria lá. Aí quando eu percebi aquilo, e aí uma das perguntas do repórter, o repórter chegou uma hora e falou assim, fulano, você perdoa quem fez isso? E ele abre um sorriso, mas assim, é sobrenatural, é de Deus. Um sorriso assim, e fala assim, claro, se Cristo perdoou os nossos pecados, eu tenho que perdoar o pecado de quem fez isso. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu me desmontei. Da mesma forma, e pra trazer que nem tudo é assim, fazendo também uma reportagem agora há pouco tempo, uma personagem foi abusada dentro do metrô e, enfim, contando a história dela, o repórter também pergunta pra ela a mesma pergunta. Você perdoa quem fez? E ela fala, não perdoo. Então, assim, a gente vê que não é fácil pra todo mundo. E aí, voltando à minha pergunta, só queria dar esses exemplos, eu queria ouvir de vocês, se vocês já tiveram que perdoar algo muito grave, como foi, é difícil ou não conseguiram, até hoje remoem algo, porque deve ter gente ouvindo a gente que fala, eles estão falando isso, mas não sabem o que eu tô passando, eu não consigo perdoar. Eu já tive, eu acredito que todo mundo já, óbvio que não cheguei, né, nesse grau tão desafiador de perdão como essas duas pessoas que você citou. Mas eu tive, o ano passado, um problema com uma pessoa muito querida, aquela questão da expectativa, né? Que você sempre coloca, que a pessoa nunca vai fazer isso com você. E a pessoa acabou me magoando, assim, profundamente e, assim, num nível que eu acho que eu nunca tinha sentido antes, assim, de eu chegar a sentir ódio, assim, da pessoa. E foi muito forte pra mim, porque você fica com raiva, às vezes, de uma situação ou outra, mas eu tinha ódio, eu tava com muita raiva mesmo dessa pessoa. E aí eu parei, e eu acho que uma coisa que eu quero pontuar aqui importante, que é uma questão de decisão. O perdão é uma questão de decisão, em primeira instância, porque se você escolher continuar perdurando esse sentimento negativo, você vai longe nele, você pode nunca mais ver a pessoa, nunca mais ter contato com a pessoa e até parar de falar dessa história, mas aquilo vai fomentar dentro de você. Então eu decidi, eu não quero sentir isso. E só que eu tava sentindo, né? E eu falei, eu quero perdoar essa pessoa. E aí eu realmente entrei num processo de pedir ajuda de Deus mesmo. Muita oração, até jejum eu fiz de verdade, porque eu tava precisando me sentir liberta aquela coisa negativa que tava, assim, me aprisionando. Eu me sentia aprisionada, mas realmente. E, assim, racionalmente falando, parecia que não ia acontecer. Apesar de eu ter decidido, parecia que não ia acontecer. Mas como o Lucas citou, é algo sobrenatural. Quando a gente pede, Deus atua, Ele age e acontece de uma forma... É impressionante mesmo. Acho que a palavra... Milagrosa. Porque em questão de realmente de um mês, eu realmente estava me sentindo liberta daquele sentimento e eu mandei uma mensagem para a pessoa, pedi desculpas por qualquer coisa que eu tivesse feito, dizendo que eu a perdoava e não foi uma coisa da boca para fora, porque eu poderia fazer isso, né? Às vezes a gente faz questão mesmo de conveniência para falar, vamos fingir que tá tudo bem, deixa quieto. Mas realmente eu senti que Deus trabalhou no meu coração e por isso que eu acredito que é algo sobrenatural, é algo que realmente vem de Deus. Uma pessoa que sofreu igual esse rapaz, falar com um sorriso, eu perdoo, é porque Deus trabalhou no coração dele. Mas primeiro ele teve que decidir, permitir que Deus atuasse dessa maneira. Bom, eu acho que é impossível não ter passado por um sentimento assim. E às vezes também, eu mesmo já... tenho consciência de que a gente entristece pessoas, não é? Então a gente tem sido ao mesmo tempo trabalhado por Deus para perdoar, mas Deus também tem agido em pessoas para perdoar a gente. Então é impossível numa jornada como essa que a gente tem, de realmente não frustrar expectativas, porque a gente frustra mesmo, e começando pelas pessoas que a gente ama mesmo.
Entendeu? Então, nesse aspecto, eu louvo a Deus porque eu sinto que ainda não, quer dizer, não há perfeição, é um aspecto que a gente aprende todo dia, não é? Mas que eu agradeço a Deus porque pessoas já me perdoaram e agradeço a Deus por conseguir também ter perdoado e peço ainda para que a gente consiga, como a Marcele falou, administrar esse sentimento, porque é ruim, né? Você sente que não fica bem, não é uma coisa que você consegue conviver bem. E sabe, uma coisa eu aprendi nesse tempo aí que a gente está servindo ao ministério, em algum lugar aí que eu fui pastor, uma vez trabalhando ali com uma família e tal, e aí a esposa era muito assim, arredia no momento de decidir, o marido extremamente animado e tal, e um dia ela, pastor, hoje a gente vai conversar, eu vou dizer a você por que eu não estou tão animada com o batismo como o meu marido está. Eu odeio o meu pai, que o meu pai abusou sexualmente de mim, e eu não perdoo o meu pai, e pelo fato de eu, ter esse sentimento, eu não me consigo sentir digna para ser batizada. E até um tempo atrás eu conseguia conviver com ele, eu conseguia. E um dia eu surpreendi meu pai mexendo com as minhas filhas. Então, a partir desse momento, eu disse, ele não mudou, porque a gente tinha conversas ásperas, duras, e um dia, não, minha filha, me perdoa e tal, e aí eu consegui apaziguar esse sentimento. Mas no dia em que eu percebi ele fazendo da mesma forma como ele fazia comigo, não é? Questão de bala, doce, olha, vem aqui, senta no colo do papai e tal. Pastor, aquele dia a vontade era matá-lo. E aí você pensa, como fazer? E Deus me ajudou, porque depois desse caso eu realmente fui atrás, orei bastante. E sabe, Lucas e pessoal da mesa, quem está ouvindo, uma coisa que eu aprendi assim, diante de um quadro como esse, a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente não consegue esquecer. E alguém disse pra gente que para perdoar a gente tem que esquecer. Só que o único que pode fazer isso é Deus. De acordo com a Bíblia, capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 17, perdoar não é esquecer. Perdoar é abrir mão da vingança. Você tinha o direito de fazer a mesma coisa com a pessoa que te ofendeu, mas agora que você tem uma nova natureza, você diz, Deus, eu não vou fazer. Eu vou abrir mão da vingança, porque o único que pode vingar é Deus. Então, eu traí, e agora, no caso de eu ter caído nessa provação, a pessoa que me perdoa, ela abre mão de me trair. Eu emprestei dinheiro para alguém, a pessoa foi desonesta comigo, eu poderia ser desonesto com ela também. Eu abro mão disso. Então, acho que a grande bênção de eu entender o que significa perdão foi diante de um quadro como esse, quando eu fui a essa mulher com essa postura, falou, olha, o perdão não é esquecer, você não vai conseguir, mas você pode sim viver deixando a vingança para Deus. Sabe, o semblante dela transformou, eu nunca vou esquecer isso, porque ela repetia, eu não esqueço, eu não esqueço, eu não esqueço. E eu disse a ela, então deixa a vingança para Deus. E até hoje ela é um membro fiel da igreja com a família. Eu tive o privilégio de casar o filho mais velho dela. Então, assim, olha, é um milagre, como foi dito. É muito sinistro isso daí que você contou, porque é exatamente, né? Eu tava lendo uma frase, coincidentemente, né, sobre exatamente isso daí hoje, que falava que, na realidade, o perdão não é o esquecimento, né? Não é esquecer tudo o que aconteceu. Na realidade, o perdão é não ter mais o sentimento. É um processo de milagre, porque é cura, né? É cura. Não tem outra situação, sabe? Eu passei por alguns desgostos também na vida
E, pô, leigo, bobo, inocente, durante muito tempo eu conversando com a minha esposa, falei assim, não, mas eu perdoei, lógico que eu perdoei. Se tiver só eu e ele, e a pessoa, e ela precisar só, mas se só tiver eu ajudo. Se tiver mais alguém, eu vou pedir pra esse alguém. Pô, isso não é perdão. Por quê? Porque não tem cura. Exatamente o que você estava dizendo. Ainda tem um resquício de mágoa. Eu ainda tô querendo, né, exercer o meu direito. E aí, você não entendeu muito bem como é que funciona. Graças a Deus, hoje eu, diferente do que você disse, Lucas, eu precisei aí de estudar 2 vezes. Então eu levei quase meio ano para entender e ir lá e pedir perdão, né? E hoje, graças a Deus, já não... É o processo de cura realmente. É você sair livre, você sair feliz, você sair alegre, né? Sem se importar se existe certo ou errado. Isso daí já não existe mais, né? Quem estava certo e quem estava errado. Pô, é cura, né? É uma pedra e daqui pra frente a gente sai como se nada tivesse acontecido. Eu ainda lembro, lógico. Eu sei de tudo que aconteceu, mas de fato eu não sinto mais nada. Hoje a gente convive junto, frequento casa, frequento a minha casa, entendeu? Então assim, eu acho que isso seria, né, mais especificamente o que seria cura, né? E existem papéis diferentes aí, não é? Por exemplo, vamos usar de novo o exemplo do dinheiro. Eu emprestei a você, ou então você estava administrando para mim e você me roubou. Tá, então agora eu descobri o roubo, ok? Aquele desgaste, mas eu perdoo você porque eu tinha o direito de te roubar também. Não vou te roubar. Passa o tempo e aí, posso administrar o seu dinheiro? Não. Mas você não perdoou? Não, perdoei. Agora, conquistar a minha confiança para eu dar o meu dinheiro na sua mão de novo é outra jornada. Então, o perdão, imediatamente, nesse conceito que você contou dos 2 casos reais, certamente a jovem entendia que ainda ela tinha essa sede dessa vingança. O rapaz já entendeu que a vingança é de Deus. Então, aí é que entra graça. Porque realmente eu merecia toda a punição como pecador e como quem magoou alguém. Mas Jesus abriu mão, já me perdoou antes de eu fazer. Cara, é que Cristo, ele é uma referência espetacular, né? É a referência. Eu fico pensando assim, ó, tipo, Jesus estava lá nos últimos momentos da vida dele e todas as pessoas os amigos dele, as pessoas mais íntimas dele, ou traíram ele ou abandonaram ele naquele momento, entendeu? Ou não estavam ali, ou de alguma forma tinham traído, ou de alguma forma tinham o negado, sabe? E Jesus estava ali, e aí imagina só, você está numa situação igual a de Jesus, todos os seus opositores estão te vendo morrer ali, as suas últimas palavras. O que você diria? Aí Jesus vira e diz assim, tá tudo perdoado. É incrível porque Jesus, ele então, é como, eu vou jogar um outro exemplo aqui para você aprofundar um pouco mais esse conceito do Cristo falando. Imagina que Jesus vira para você e diz assim, ó, eu vou matar você agora, mas em 72 horas eu trago você de volta. Então é o seguinte, você tem o direito de você vai poder escolher para onde você quer voltar. Você que sabe. Você pode escolher como você vai voltar. Aí a minha primeira pergunta é o seguinte, será que a gente voltaria exatamente para aqueles quem a gente deixou quando morreu? No caso de Jesus, né? Será que Jesus ele morreu, ficou 3 dias ali morto, e no 3º dia ele ressuscitou? E aí a pergunta é, me colocando no lugar de Jesus, eu voltaria para os mesmos, né? Para o mesmo lugar? E será que, voltando para o mesmo lugar, será que eu pediria para Deus assim, Deus, você pode me curar, mas não tira minhas feridas, não. Deixa minhas feridas aí. Pode deixar minhas feridas. Será que a gente pediria para Deus para curar as nossas feridas daquilo que as pessoas fizeram de mal contra nós? Ou será que a gente pediria para Deus, não, Deus, eu quero voltar com essas feridas? E aí Jesus, ele volta e a primeira coisa que ele faz quando ele ressuscita, ele vai na casa dos seus amigos, dos seus discípulos, e ele entra dentro da casa e a primeira coisa que ele faz, ele diz, a paz seja com vocês. E ele sopra o Espírito Santo e ele diz o seguinte,
a partir de agora, se vocês perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se vocês não perdoarem os pecados de alguém, não serão perdoados os pecados. E aí eu fico pensando, qual seriam as primeiras palavras, depois de ressuscitado, com 72 horas, ao reencontrar aquelas pessoas que nos traíram, que nos negaram, que viraram as costas para nós, quais seriam as nossas primeiras palavras? Eu penso, na minha humanidade, é o seguinte, eu chegaria e falaria, tá vendo? Vocês tentaram me matar. Tamo aí, junto, né? Agora aí, ó. Agora eu tô de volta, entendeu? Mas a palavra de Jesus é: a paz esteja com vocês. Então o Espírito que ressuscitou Cristo é o Espírito que perdoa pecados. Então, se você quer ser alguém espiritual, pergunte para si mesmo: eu sou alguém que perdoa pecados? Porque Jesus, ele vem com as feridas, cara. Ele vem com as feridas nas mãos como um símbolo do seguinte, ó: eu não quero que essas feridas desapareçam, eu quero mostrar para vocês até onde eu fui capaz de ir para perdoar pecados. E aí ele sopra o Espírito Santo e diz na sequência que agora as pessoas que vocês perdoarem serão perdoadas, as pessoas que vocês não perdoarem não serão perdoadas. Então ele sopra o Espírito para dar poder a nós, seus filhos, ali na primeira igreja, os seus amigos, os discípulos. Ele sopra o Espírito para dar poder para quê? Perdoar pecados. Às vezes a gente acha que a gente tem que buscar Deus para Deus dar poder para a gente ganhar mais dinheiro, para dar poder para alcançar mais status, para alcançar mais posição, para ganhar mais amigos, quando na verdade o Espírito que foi dado foi Espírito para perdoar pecados. Então, se existe um propósito na vida do crente, esse propósito é perdoar pecados. Mesmo porque o crente está sendo perdoado o tempo todo, né? Sim. Pra mim, enfim, a gente tá falando de coisas fantásticas aqui, né? E eu não consigo... É claro que sempre que a gente entra em assuntos tão profundos quanto esse, a gente cai e sempre nos remetemos ao amor. Por mais que muita gente ache que isso é clichê, não é. Porque a única forma de você apagar o que está escrito num papel com a caneta do pecado é você ver com a borracha do amor. Não tem como. Não tem outra forma. E aí, quando eu estava estudando e dando uma olhada para ver o que a gente ia conversar hoje, eu vi um texto em Lucas 7,47 que diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque você muito amou. E aí depois ele continua: mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então as coisas estão vinculadas. A gente se sente muito amado, por isso eu perdoo. E aí o que você falou, Rô, é extremamente relevante, porque você percebe que a nossa capacidade de perdoar sim vem de Deus por meio do amor. Porque eu escolho, na hora que eu olho para quem cometeu qualquer mal contra mim, eu tenho duas escolhas: ou amar ou não amar. Se eu amo, eu perdoo. Porque uma coisa é vinculada à outra. Exatamente. Eu amo você a despeito dos seus erros. Isso é fantástico. E aí, eu vou deixar uma pergunta pra gente talvez continuar tornando prático, porque essa é uma conversa muito prática. E aí, a mesma pessoa que há pouco tempo eu disse que talvez tivesse nos ouvido e falado: poxa, mas vocês não sabem o que eu tô passando, eu não consigo perdoar. Ou se essa menina da reportagem estiver ouvindo a gente hoje, quem sabe, e ela fala: poxa, então Lucas, essa é a minha história, eu não consigo perdoar. Aí eu deixo uma pergunta pra gente continuar e talvez até ajudar quem hoje não consegue pensar como a gente tem pensado. O que fazer? Qual o primeiro passo? Como que essa pessoa que não consegue perdoar, que não consegue enxergar a possibilidade de oferecer o perdão, oferecer o amor, o que essa pessoa tem que fazer? Qual o caminho? Óbvio que não tem uma fórmula, mas o que vocês que me disseram que têm conseguido perdoar, graças a Deus, a gente sabe que é graças a Deus, ao Espírito Santo, mas o que vocês têm feito e o que a gente pode deixar de, talvez, não sei se eu vou chamar de dica, nem sei se é isso, mas o que a gente pode deixar de um pedaço da nossa experiência para que a pessoa, a hora que der o stop final nesse podcast hoje, fale: poxa, eu já sei por onde começar, eu vou fazer isso porque a minha caminhada vai começar por aqui. Eu daria talvez duas dicas, cara. A primeira é que só é capaz de perdoar quem realmente entendeu o que é perdoado, entendeu?
Então, assim como um processo de nascimento de uma árvore começa numa semente e aí passa por todo aquele processo que a gente aprendeu na escola até chegar numa árvore, o processo de nascimento de um ser espiritual, de um filho de Deus, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Se existe um primeiro passo a ser dado, eu entender a graça, entendeu? Então, acho que volta lá no podcast número 2, entende a graça, que não tem como. Você, humanamente falando, você não vai conseguir perdoar alguém na intensidade que a gente entende que o perdão sem entender que você foi perdoado. E aí, a gente lá no podcast vai falar, sem entender o quanto pecador você é e por isso o quanto perdoado você foi, entendeu? Então, o primeiro passo é esse. Talvez volta lá no podcast da graça para entender bem a graça. Esse é um ponto. A segunda dica, cara, que pra mim me ajudou de forma prática, aí trazendo bem pra mim, assim, do prático mesmo, foi entender que assim como Deus habita em mim, que Ele escolheu o meu corpo como casa para morar, Ele também escolheu o corpo da outra pessoa como casa para morar. Então existe um Cristo, o Espírito de Cristo, dentro da pessoa que eu não consigo perdoar. Então quando eu não perdoo esse cara, eu não estou perdoando Cristo, percebe? Porque o Cristo está lá dentro. Por mais terrível que tenha sido a falha que o cara cometeu contra mim. Como o pastor citou o caso, um dos mais, talvez, difíceis de administrar. Eu sou pai, tenho uma filha de 14 anos. Se minha filha fosse abusada ou talvez estuprada, eu teria que enfrentar uma situação que eu nunca enfrentei, né? Do ponto de vista do perdão. Mas se tem uma coisa que eu acho que facilitou, pelo menos para mim, do ponto de vista prático, é olhar para as pessoas e ver que Deus habita dentro delas, entendeu? E quando eu não perdoo essa pessoa, eu não estou perdoando a Cristo. E aí isso se reflete, biblicamente falando, naquele verso bíblico do final, do julgamento final. Ele fala assim, quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Ali ele fala de algumas coisas que ele não cita diretamente o perdão, mas todas as coisas estão intrínsecas ali, né? Então, se existe uma forma agora de você talvez começar a trabalhar o perdão aí com você, pensar, entender primeiro a graça e segundo, olhar para ele e dizer assim, Cristo vive lá dentro. Eu não tenho direito, se a escolha de Cristo é perdoar, eu não tenho o direito de reter o perdão. Eu acho que é exatamente um exercício. Cara, você falou tudo que eu tinha pensado aqui. Lógico, palavras melhores, né? Uma profundidade maior, mas enfim. Está bem, viu, defensor. Tá. Se liga. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que uma compreensão da graça, né, seria o primeiro passo. Porque é impossível você falar assim, vai lá e perdoa a pessoa que tá te ofendendo, que, tipo, na situação que o pastor colocou, na situação que você colocou. Cara, é impossível você chegar lá e perdoar. Impossível não. É Cristo, né? Só se for Cristo e milagre. Impossível, Humanamente né? impossível, exatamente. Então acho que tem que ser, de fato, tem que ser um exercício, né? Então você buscar uma compreensão da graça, entender que como pecador você é, acho que isso daí exatamente é muito válido. O que eu tenho, assim, tentado fazer, pra mim, é tentar abnegar o meu eu. De que forma, cara? Começar perdoando exatamente as pessoas que me são mais próximas, né? Por quê? É só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Eu não vou conseguir chegar no final da caminhada, que é uma situação extrema de perdoar alguém que me ofendeu muito diretamente e que eu estou extremamente magoado, assim do dia pra noite. A não ser que eu tome um choque de realidade, né? Um choque cristão de realidade, enfim. Aí sim isso daí acontece. Como de fato aconteceu comigo, né? Aconteceu no estudo lá de perdão, cara. Eu saí, no outro dia eu já queria ir lá conversar e perdoar. Acabou levando um tempo maior. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje eu tento... Não é uma fórmula, aquilo que você falou. Não é que, então você tá craque em perdão? Não. Tem situações que eu peno, tem situação que é difícil, você tem que engolir, pensar e tudo mais. Mas eu acho que um ponto seria esse daí, você começar a praticar a morte do eu, né? Você negar aquilo que você acha que você tem direito, né? É o que você falou, é voltar no estudo 2 lá e ver. Graça não é expectativa, é perspectiva. Graça não é brigar pelo seu direito e abrir mão dele, né? Eu vou colocar mais uma coisa que eu acho que vai ao encontro de tudo isso que vocês falaram, que é quando eu tomo uma decisão consciente de não me deixar ser levada pelos meus sentimentos apenas. Então, quando eu aceito a graça de Deus na minha vida, é porque eu estou decidindo, porque eu vou continuar com raiva, eu vou continuar talvez magoado, mas eu estou fazendo uma escolha consciente de aceitar um perdão que me foi oferecido
e repassar esse perdão para outra pessoa. Então, talvez o sentimento ainda não esteja equilibrado com essa decisão racional. Mas quando eu começo a agir dessa forma, a partir do momento que eu decido, o Espírito de Deus vai trabalhando no meu coração e vai transformando, e realmente aquele peso todo vai saindo. Igual o pastor falou, eu não vou esquecer o que aconteceu, a menos que eu tenha amnésia. Mas fora disso, eu não vou esquecer, mas aquilo não vai mais me trazer dano. Isso que eu penso. Cara, a frase que eu li foi exatamente essa: perdão não é amnésia, é cura. Exatamente. É exatamente isso. E também, na boa, não dá para ser hipócrita, tá? Eu acho que também o perdão tem que ver com a seguinte situação: não dá para amar todo mundo. Não adianta a gente querer também forçar uma barra. Você pode perdoar e a partir dali suportar ou ser suportado. Suportai-vos uns aos outros em amor, tá na Bíblia. Então, o que realmente a gente tem que evitar é ficar remoendo isso daí. Botou a pedra no assunto? Vamos em frente. Entendeu? Agora, óbvio que a gente tem mais intimidade com uns, menos com outros, e a vida segue. A minha graça te basta. Então a gente também, porque muita gente fica, ai, mas Senhor, pô, né? Agora eu tenho que me obrigar a conviver. Meu, tira o peso, toca o barco, entendeu? Deixa. O tempo é um remédio tremendo. Você falou da graça, a tua graça me basta, só um segundo, pastor. E ele continua dizendo, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Exato, e o tempo é remédio. Sabe, às vezes algumas pessoas querem forçar a barra, não, tem que perdoar, e já vai lavar os pés e não sei o quê. Calma. Calma que tudo acontece no tempo certo. Agora, eu tenho que estar disposto para isso. Exato. Eu tenho que me colocar